um magnífico templo que é a natureza. Rotina até, conversando com pessoas, ver essas pessoas elogiando templos artificiais construídos pelo ser humano. A igreja tal, o templo tal, o ambiente tal, decoração, símbolos, sinais. O que me surpreende, de fato, é essas pessoas, às vezes até cultas e inteligentes, elegerem esses lugares como símbolos de perfeição, de lógica, coisa assim. Os programas científicos, hoje em dia, técnicos, a televisão viabiliza isso, reportagens fabulosas, mostram a natureza e detalhes de seres vivos, plantas, micróbios, baleias, né, que são impressionantes. Aí no dia desse estava vendo uma reportagem sobre uma pesquisa que um cientista está fazendo em relação ao tubarão, a sensibilidade do tubarão a um campo eletromagnético ou magnético, ele usando ímãs para até afastar o tubarão. Bem, até aí tudo bem. Agora, na reportagem, ela vai muito além disso. Essa reportagem, ela mostra o que no tubarão faz com que ele tenha essa sensibilidade. Quer dizer, é um negócio, um detalhe impressionante até da perfeição desse animal em relação ao ambiente, às condições em que vive. Então, uma coisa que eu adoro tirar fotografia, filmar plantas, animais, florestas, a natureza em si. Esse é meu grande templo. Quando eu vejo tudo isso, né, e até posso dizer que isso vem da minha infância e principalmente se tornou muito forte em 1963, quando, morando em São Paulo, eu sentia falta da natureza. Né? O lugar, eu chegava a sonhar com uma estrada, um trecho de estrada entre Itajaí e Blumenau, em que as árvores cobriam a estrada, naquela época. Era um negócio que eu ficava, assim, eu gostava de ver, até porque era um sinal que eu estava entrando no Vale do Itajaí. Mas lá em São Paulo existia o Planetário, no Ibirapuera. Era um programa, se não me engano, gratuito, era gratuito, e por isso eu comecei a frequentá-lo todo fim de semana. Mas que maravilha, gente, naquela época, né? Eu sentava, a música gostosa, ninguém falava, não sei se alguém falava para atrapalhar, e a gente ficava vendo o céu, né? De uma maneira artificial, tudo bem, mas que dava a ilusão adequada, vamos dizer assim, para quem sentia saudades disso. E, à medida que a gente avança lá em Itajubá, as aulas de física a partir do segundo ano de engenharia, que coisa, professor Fernando, se não me engano, uma delícia. Eu ficava vendo, ouvindo as explicações dele, né? Cálculo, né? Avançando, professor Zé Leite e outros. Então você começa a entrar no mundo da ciência, né? Da tecnologia, como até estou vendo aqui, lendo esse livro, professor João Augusto Bastos, mas pensando sempre no que é a natureza. E vendo esse esforço alucinado de pregadores, tudo querendo dizer que algum ser humano ou celestial
tem a verdade, explica. Né? Aí a gente entra no outro campo, que é a arrogância do ser humano. Né? A primeira coisa que talvez o homem, quando começou a pensar, foi inventar ídolos e deuses, né? E dar a essas coisas um comportamento antropomórfico ou absolutamente de medo, talvez até de admiração. Mas hoje, agora, com tudo que a ciência está revelando, as pesquisas, tudo, a gente volta a se surpreender profundamente com a natureza, mas profundamente mesmo. E até a percepção de que o tempo não faz muito sentido nisso, as coisas mudam, se transformam, né? A nossa visão para melhor ou para pior, isso é muito subjetivo, circunstancial e oportuno, né? Em relação à preocupação com a sobrevivência, ainda que extremamente curta, ou dentro de uma análise do tempo infinita, nós só podemos nos surpreender com a natureza, como o próprio ser humano. Nós, dentro, nesse invólucro que a pele humana há uma simbiose com inúmeras criaturas, células. Quer dizer, o corpo humano é uma máquina fantástica. Nós vamos talvez gastar a eternidade para entender uma parte dele. Então, o nosso templo é a natureza. A capacidade de viver nela, de se integrar a ela, de se extasiar com ela, isso é uma maneira de respeitá-la. Né? O que isso representa? Não sei, a própria natureza, com todas as suas leis, expressa uma vontade, que nós abstratamente podemos denominar de Deus, Criador, coisa assim. Mas é melhor a gente deixar de querer explicar coisas que transcendem assim, violentamente a nossa capacidade de raciocínio e simplesmente admirar a natureza, respeitá-la e, ao mesmo tempo, ter respeito ao próprio ser humano. É fantástico, né? Desde a célulazinha sensora de magnetismo de um tubarão até a descoberta de novas galáxias que a gente descobre que podem estar em formação. Só que a informação que a gente recebe saiu daqueles lugares, às vezes há centenas de milhões de anos, ou bilhões de anos. Quer dizer, nós estamos vendo o passado. O futuro é outra história. Se for continuidade do passado, continuaremos tendo transformações provocadas por um mosquito, ou por um meteorito, ou pela nossa pretensa vontade, mas o mundo, a natureza é dinâmica e assim surpreende sempre a gente. Sempre é gostoso ver, né, o sol nascer, o céu, poder até registrar isso e mostrar para os amigos. Nisso tudo, a arrogância humana é um negócio impressionante. Estava vendo até a reportagem Luiz Pondé, se não me engano o nome dele, um filósofo no Brasil, sobre conhecimento divino. Quer dizer, até nisso, né? A nossa vaidade não admite dizer que a gente não sabe, né? E aí as situações até hilariantes que a gente vai vendo no dia a dia. É divertido isso tudo. E é gostoso ser parte da natureza.